Boa noite. Neste vídeo estarei abordando o diagnóstico das bactérias da família Enterobacteria, dando início com o diagnóstico da Escherichia coli. O diagnóstico é realizado através da cultura de sangue, fezes ou urina, ou seja, de amostras de tecidos infectados. Para o diagnóstico laboratorial, é preciso que as amostras sejam semeadas em meio de culturas seletivos. O H. McCockey é o mais utilizado por possuir sais biliares e cristal violeta, que tem a função de impedir o crescimento de gram-positivas. Também possui lactose para diferenciar as bactérias fermentadoras da lactose das que não fermentam através de um indicador de pH chamado vermelho neutro, que fica rosa quando o meio é ácido, ou seja, as bactérias fermentam lactose e incolor o meio é alcalino, significando que não há fermentação. A incubação deve ser feita pelo período de 24 horas a 37 graus. As colônias lactose positivas podem ser identificadas através do EPM citrato, que identifica a produção de gás positiva, produção de urease negativa e motilidade positiva. Diagnóstico da salmonela. O reconhecimento da salmonela ocorre desde o isolamento do agente nas fezes ou vômito ou em amostras dos alimentos suspeitos consumidos. As fezes devem ser coletadas durante a fase aguda, antes do tratamento com antibióticos. Em pacientes com infecção ativa, do mesmo modo que para crianças ou indivíduos com dificuldade de obtenção de amostras, deve ser priorizada a utilização de suaves retais. Em pacientes com suspeita de febre tifoide, a pesquisa de Salmonella TY/PHI nas fezes é indicada a partir da segunda semana da doença, assim como na fase de convalescença e na detecção de portadores. Depois da confirmação do diagnóstico, o médico pode indicar o tratamento mais adequado, conforme cada caso. O exame de fezes é fundamental porque ajuda o médico a identificar a bactéria que está causando a gastroenterite, permitindo selecionar o melhor antibiótico para eliminá-la. Diagnóstico da Klebsiella. O diagnóstico é feito em exames e culturas de amostras de tecidos infectados. Com isso, os médicos suspeitam de uma dessas infecções em pessoas de alto risco de adquiri-la, como pessoas que vivem em um estabelecimento de cuidados de longo prazo ou em um local onde houve um surto. Para se confirmar o diagnóstico, os médicos podem obter amostras do escarro, das secreções do pulmão sendo obtidas por meio de um broncoscópio, do sangue, da urina ou do tecido infectado. A amostra é tingida com coloração GRAM, desenvolvida em cultura e examinada ao microscópio. Essas bactérias podem ser prontamente identificadas e outros testes dependem do tipo de infecção, podendo incluir exames de diagnóstico por imagem, como ultrassonografia, radiografia e tomografias computadorizadas. As bactérias identificadas nas amostras são testadas para determinar quais antibióticos são provavelmente eficazes. Este processo é chamado de teste de suscetibilidade. Diagnóstico da Shigella. Os meios SS, XLD e HE são empregados no laboratório clínico, geralmente para o isolamento de espécies de Salmonella e Shigella, a partir de amostras de fezes diarreicas ou em laboratórios de saúde pública, para investigar uma possível contaminação fecal de alimentos e reservatórios de água. A incorporação de lactose ao meio SS permite diferenciar entre bactérias fermentadoras de lactose e não fermentadoras. As primeiras formam colônias de aspecto avermelhado, já as fermentam lactose geram colônias transparentes. Uma característica importante desse meio é a presença de tiosulfato de sódio e citrato ferrílico, o que permite a detecção de H2S, evidenciando pela formação de pigmentação negra no centro das colônias. De modo geral, as enterobactérias destacam-se a Escherichia coli, a Klebsiella, Proteus, Salmonella e a Shigella.
e as principais provas para a identificação das enterobactérias de importância clínica são fermentação da glicose, fermentação da lactose, motilidade, utilização de citrato, descarboxilação da lisina, produção de sulfeto de hidrogênio, produção de gás oxidase, produção de indol, produção de urease, produção de fenilalanina desaminase ou opção triptofanase, produção de gelatinase ou opção DNase. Tipos de testes utilizados para a identificação. Podem ser utilizados testes preparados no laboratório, desde que submetidos a controle de qualidade, adquiridos no comércio em testes isolados ou em kits acompanhados dos respectivos esquemas de identificação. Métodos automatizados em geral utilizam estas mesmas provas e ampliam o número de testes, podendo caracterizar com maior segurança e melhor poder de discriminação de gêneros e espécies não comuns. Métodos rápidos em geral utilizam substratos cromogênicos para detecção de enzimas produzidas pelas bactérias e que se revelam após 4 a 6 horas de incubação. Na rotina bacteriológica existem várias alternativas e, com base em conjuntos ou em sistemas simplificados de provas bioquímicas, é possível realizar a triagem e identificação presuntiva dos principais gêneros de interesse clínico. Desse modo, as enterobactérias isoladas de amostras clínicas, cerca de 90%, podem ser perfeitamente identificadas através desses esquemas, podendo o resultado ser entregue dentro de um espaço de tempo relativo curto, geralmente entre 48 horas a 72 horas.